Nessa noite eu quero seguir esse tema, Gênesis 26, 19. Espírito Santo ministra o nosso coração, ministra sobre nós, fala ao nosso coração, Senhor, gere em nós aquilo que Tu queres e o que Tu desejas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Gênesis 26, 19, vai ficar aí? Amém? Deixa que eu me abandonar aqui. Gênesis, só se tu quer sentar lá com a Carol, volta aqui. Carol não faz questão. Gênesis 26, 19. Durante essa semana, depois que nós liberamos a palavra no domingo passado sobre o desentulhar dos poços, o Espírito Santo seguiu ministrando ao meu coração, e nós queremos seguir essa palavra, nós queremos mergulhar um pouco mais nas revelações que estão aqui nessa palavra. Gênesis 26, 19 ao 21 diz assim: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna. Amém? Então deixe marcado aí na sua Bíblia, querido, quem não estava aqui domingo passado? Quem não estava? Então nós falamos sobre os poços que Abraão abriu no deserto. Abraão foi chamado por Deus e ele foi habitar no deserto. E lá no deserto, dirigido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, Abraão abriu 14 poços no deserto. E aqueles poços foram um instrumento de Deus para abençoar a vida de Abraão. Porque você veja que no deserto, querido, nem o ouro vale tanto quanto a água. Nem o ouro vale tanto quanto a água. Então Abraão, ele abriu esses poços, e havia alguma peculiaridade nesses poços abertos por Abraão, porque eles tinham uma abertura de cerca de 4 metros. A boca do poço, o diâmetro do poço era de 4 metros, e a sua profundidade até chegar à água era de cerca de 14 metros, até chegar à água, e depois mais 5 metros a chegar ao fundo. Então era muito trabalho abrir um poço. Mas alguns desses poços abertos por Abraão existem ainda até hoje. Até hoje, cidades foram construídas à volta desses poços. Então, um homem no deserto que tivesse água, ele enriqueceria, e assim aconteceu com Abraão. Ele tinha água para dar à sua família, ele tinha água para dar aos seus animais, ele tinha água para poder plantar, ele tinha água para se sustentar no deserto. E quando Abraão morreu, esses poços ficaram como herança para Isaque. Amém? Eles ficaram como heranças para Isaque. E Isaque então, só que quando Abraão morreu, os filisteus foram e eles entulharam alguns desses poços. Eles entulharam algum desses poços. E esse foi o tema da nossa palavra na semana passada, desentulhando poços. E vai ser o tema dessa noite, desentulhando os poços. Então Isaque, ele chegou no lugar e ele resolveu desentulhar um dos poços. E a palavra diz que quando ele desentulhou, ali no primeiro texto que nós lemos, quando eles cavaram, quando eles tiraram aqui, ele não está abrindo um novo poço, ele está desentulhando, ele está tirando a sujeira, tudo que foi colocado. E a palavra diz que quando eles tiraram aqueles entulhos, havia água viva ali, havia água pura.
E depois deles concluírem todo aquele trabalho, os pastores daquele lugar, os pastores de Gerar, e a palavra diz bem assim: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac. Então os pastores disseram: essa água é nossa, essa água é nossa, vocês não podem tomar dessa água, vocês não podem beber dessa água. Mas essa água, na verdade, os poços haviam sido abertos por Abraão, mas eles reivindicaram aquela água. Depois de todo o trabalho para desentulhar os poços, eles reivindicaram aquela água como sendo deles. Amém? Está entendendo até aqui? Amém? Eles agora reivindicaram aquela água. Eles disseram: a água é nossa, o poço é nosso. Então Isaac se moveu até um segundo poço, e aquele segundo poço ele novamente teve todo o trabalho de desentulhar, novamente teve todo o trabalho de limpar, teve todo o trabalho de fazer com que ele produzisse água novamente. E pela segunda vez os pastores vieram e disseram: essa água é nossa, essa água é nossa. Então daqui nós queremos mergulhar um pouco mais nessa palavra. Na semana passada nós falamos sobre as coisas que entulham os poços. Nós falamos sobre a contenda. O primeiro poço acabou chamando-se contenda, discórdia, desentendimento, sobre coisas que entulham os poços. O segundo poço se chamava crise, quando as crises chegam na vida de alguém, e aquela crise, ao invés de fazer com que a pessoa se aproxime de Deus, faz com que ela se revolte contra Deus, faz com que ela se ire contra Deus, faz com que aquele poço que deveria jorrar água acabe sendo entulhado por conta da crise, por conta da situação, por conta dos problemas que aquela pessoa está vivendo. Mas isso foi o tema da semana passada. E hoje nós queremos falar agora sobre mais duas coisas importantes que estão ali escondidas nas letras das Escrituras, das letras de Gênesis 26. Nós vimos que quando Jesus fala dessa água, Jesus fala em João 7,38. João 7,38 e 39. João 7, 38 e 39. Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Que tipo de água havia naqueles poços? Águas vivas. Aí vem Jesus 3.000 anos depois, 4.000 anos depois, e ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, correrão do seu interior. E isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. O que é a água viva? Espírito Santo. O Espírito Santo é a água viva. O que é o poço? O que é o poço? Nós somos o poço. Amém? Então Jesus diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Nós somos esse poço. O poço que deve jorrar água viva, que deve jorrar o Espírito Santo. Amém? Nós somos esse poço. Só que nós percebemos aqui nesse relato que houve uma contenda entre os pastores. É bem assim que diz lá. Houve uma contenda entre os pastores. Os pastores começaram a brigar. Os pastores de Gerar e os pastores de Isaac começaram a brigar, porque os pastores daquele lugar, a bem da verdade, não foram eles que abriram o poço. Não foram eles os responsáveis por abrir aqueles poços. Foram eles os responsáveis por entulhar os poços. Mas quando aqueles poços foram desentulhados e passaram a gerar água viva,
Eles então reivindicaram e eles disseram: essa água é nossa. Essa água é nossa. Amém? Tá conseguindo entender? Amém? Não pisca para você não perder. Então existem aqui duas revelações. Existem aqui duas revelações e nós queremos falar sobre essas duas revelações. A primeira revelação, e que todo pastor deveria entender, todo pastor deveria compreender. Primeiro, nós não somos os donos da água viva. Nós não somos donos da água viva. Nós não somos donos, nenhum pastor, nenhuma denominação, nenhum grupo, nenhum ministério. Ninguém é dono da água viva, ninguém é dono daquilo que o Espírito Santo deseja fazer. Ninguém é dono daquilo que o Espírito Santo realiza em um determinado lugar. Ninguém é dono do mover, da unção, da glória, da presença. Mas os pastores de Gerar, eles disseram: essa água é nossa. Fica claro que esses homens, eles não tinham caráter. Fica claro que esses homens agora, depois de todo o trabalho dos pastores de Isaac, eles queriam lucrar com as águas daquele poço. E é o mesmo erro que muitos líderes cometem quando eles se apresentam como donos da água, quando eles se apresentam como donos da unção, como donos da glória, como donos da presença. Quando alguém começa a pensar que Deus está fazendo algo em algum lugar por conta dele, da pessoa, e se adona da água, e comercializa a água, se adona do poço, porque pior ainda do que se intitular dono da água viva, dono do mover do Espírito Santo, é se intitular dono do poço de onde jorra a água. Então muitas pessoas hoje estão aprisionadas porque alguém se apresentou como donas daquilo que Deus faz na vida delas, se apresentando como donas da unção de Deus, como donas daquilo que Deus faz na sua vida, e comercializam, e ganham, e buscam fama diante daquilo que Deus está fazendo, e buscam lucro diante daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Sabe, nós precisamos entender por que Deus escolhe alguns lugares. É verdade que nós estamos num deserto e poucos lugares têm fontes de água viva. É verdade. É verdade que nós andamos num deserto e no deserto o que mais tem são pessoas sedentas. Quando a gente sai na madrugada nos evangelismos, nós encontramos pessoas sedentas, pessoas com sede de Deus, com fome de Deus, e muitos nem conseguem identificar que o que elas estão vivendo é fome e é sede de Deus. Estão cansadas, estão entulhadas de tanta porcaria, mas por baixo daquele entulho existe água viva. E nós não sabemos, queridos, não há explicação do porquê Deus escolhe alguns lugares para ali Ele visitar. Por que Ele escolhe lugares para visitar? Mas existe uma palavra em Mateus 11, 27, que talvez possa elucidar, que talvez possa clarear a nossa mente para que nós possamos entender por que Deus escolhe alguns lugares. Por que existem lugares que são como uma fonte de água vivas no deserto. Diz Mateus 11, 27, Jesus está falando. Você talvez conheça o Mateus 11, 28, que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Jesus está falando isso não é para os endemoniados, nem para os perdidos. Ele está falando para os religiosos.
Ele está dizendo: você está cansado da religião, venha para mim. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do 27. Porque nesse verso 27 ali tem uma grande revelação. Ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aí ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Uau. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Mas se o Filho quiser te revelar o Pai, Ele vai fazer isso porque Ele quer. Não é um mérito humano, porque não existe nada que o homem possa fazer que possa dizer: eu mereço ver o Pai. Mas se o Filho olhar para você e ele dizer: eu vou te mostrar o Pai. Se Ele na sua glória olhar e dizer: eu vou lá em São Gabriel, naquele bairro, e eu quero mostrar para eles o Pai. Eu quero mostrar o Pai. E Ele vai fazer isso. E porque Ele decidiu no seu coração, o Pai manifestará sua glória. A água vai fluir, os rios vão fluir. Mas nós jamais poderemos nos levantar e dizer: eu sou dono dessa água, essa água é minha. Ou querer vender a água, querer vender a glória, querer vender a unção, querer lucrar com o que Deus está fazendo. Não, queridos. Não, ninguém pode se apresentar como dono daquilo que o Espírito Santo faz. E muitos caíram, e muitos têm caído, porque no meio da caminhada, quando viram a glória, e quando viram o que Deus, o Pai, pode fazer num poço desentulhado, resolveram lucrar com a glória. Que Deus nos guarde de nunca chegar ao nosso coração o desejo, o intento de querer ganhar com aquilo que Deus esteja fazendo em nossas vidas. Que Deus possa guardar o nosso coração e preservar o nosso coração, e que aquilo que Jesus enxergou em nós, e aquilo que Jesus enxergou em você, e Ele disse: eu vou te mostrar a glória, eu vou te mostrar o Pai. Que Ele continue enxergando, que Ele continue olhando no coração, e Ele continue vendo aquilo que Ele viu quando ainda éramos poços entulhados. Que Ele ainda continue encontrando em nós aquilo que um dia Ele viu. Jesus é a fonte da água viva, e Ele desejou revelar a você o Pai. Ele desejou mostrar para você o Pai. Por favor, não se declare dono daquilo que o Pai está fazendo, daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mas mais do que isso, nós podíamos parar aqui, já está bom demais, e podíamos colocar o nosso rosto em terra e chorar, dizendo: Pai, não nos deixe vender a Tua glória. Porque outras vezes na história de nossa nação, Deus derramou uma pequena gota, palavras do Gregório McNulty, Deus mostrou, Deus derramou uma gota de Sua glória sobre o Brasil, e os homens embalaram e venderam. E nós podíamos cair com o nosso rosto em terra e dizer: Deus, livra-nos disso, Pai. Livra-nos disso. Mas há uma segunda revelação. Há uma segunda revelação. Isaac, a função de Isaac era desentulhar aquele poço. Amém?
Aqui está escondida a função da igreja. A função da igreja é encontrar os poços entulhados e desentulhar esses poços. Um dia você foi um poço entulhado. Um dia alguém olhou e viu sujeira, viu religiosidade, viu tanta coisa aí dentro. Mas assim como Abraão foi inspirado pelo Espírito Santo para encontrar o lugar certo onde havia água e abrir o poço, e assim como Isaac foi guiado pelo Espírito Santo a localizar os poços de seu pai e desentulhar esses poços, Deus nos usa também para encontrar os poços entulhados. E um dia alguém olhou para você e viu em você um poço entulhado, tantas coisas, mas olhou e disse: existe água viva aí. Existe água viva ali. E alguém investiu em você, porque duas coisas exigem investir muito: é o desentulhar poço e é o abrir um novo poço. Então alguém investiu tempo em você e foi desentulhando e foi retirando tantas coisas, até que chegou um dia em que a água jorrou. Até que chegou um dia em que o Espírito Santo jorrou. Até que chegou um dia em que a glória se manifestou. Alguém desentulhou o poço da tua vida. Agora, nossa função como igreja é desentulhar os poços, é encontrar os mefibosetes, é encontrar os poços entulhados, é encontrar aqueles que pensam que não há nada de bom neles, é encontrar aqueles que estão sedentos e que precisam de água viva. É nossa função desentulhar esses poços. É tua função desentulhar esses poços. É tua função ajudá-los. É tua função socorrê-los. É tua função ter paciência. É tua função ajudar a limpar. É tua função fazer isso. Investir tempo, dedicar vida, gastar horas, até que aquele poço comece a jorrar água. Porque depois que ele começa a jorrar água, querido, é só deixar fluir. Amém? É só deixar fluir. É só deixar fluir. Amém? Mas além de nós termos a função de desentulhar os poços, existe uma outra segunda função. E essa função é a de ajudar para que outros aprendam a abrir o seu próprio poço. Ensinar a abrir o seu próprio poço. Tanto desentulhar um poço quanto abrir um novo poço exigem tempo, exigem esforço, exige dedicação. Essa semana alguém publicou que começar a orar, começar a andar no Espírito, começar a se mover no Espírito, é como uma pessoa que é sedentária, quando ela decide a caminhar, quando ela decide a praticar algum esporte. No começo é muito difícil. No começo, as pernas doem, tudo é difícil, tudo é complicado. Tudo diz que não. Tudo diz não, hoje não. Mas quando ela começa a praticar com constância o caminhar, o esporte, logo ele vai ver resultados. Andar com Deus muitas vezes é assim, querido. A carne nem sempre vai querer parar para orar, buscar, chorar, renunciar. Então quem está abrindo um poço exige que tenha dedicação, exige que haja esforço. O apóstolo Hermínio diz: quando nós acordamos pela manhã, nós precisamos decidir quem vai nos governar, o céu ou a terra. Nós precisamos decidir, quando abrimos o nosso olho pela manhã e quando saímos de nosso leito, quem vai nos governar, é o céu ou é a terra?
nós quem decidimos se vamos dedicar tempo para abrir um novo poço ou não. É nós que vamos decidir se vamos buscar em Deus as grandes e novas experiências, ou se vamos ficar parados olhando para trás e apenas nos alimentando do que os outros estão vivendo, do que os outros estão fazendo. Então a nossa função aqui, além de desentulhar poços, é fazer com que você tenha desejo de abrir o teu próprio poço, de separar tempo para Deus, tempo para orar, tempo para jejuar, tempo para o Senhor, tempo para estar com Ele, tempo para ouvir a voz do Espírito, tempo para aprender as coisas de Deus, tempo para aprender a se mover no sobrenatural, tempo para encontrar a nuvem, para entrar na nuvem, tempo para fazer aquilo que Deus deseja que você faça. A nossa função é essa. A nossa função é essa, porque se você não tiver vontade, se você não tiver dedicação, querido, com certeza outras coisas vão parecer mais atraentes do que estar orando, do que estar buscando, do que estar no quarto de oração, do que estar ouvindo a voz do Espírito. E você vai descobrir que você abriu o teu próprio poço o dia em que as outras coisas deixarem de ser atraentes. O dia em que as outras coisas deixarem de ser atraentes e o teu único desejo seja o de estar com Ele, então você saberá: eu abri o meu próprio poço. Eu vou beber dessa água, outros vão beber dessa água, outros vão fluir, outros vão se alimentar, outros vão estar ali. Que você possa se levantar diante do Senhor, se deixar desentulhar e decidir abrir o teu próprio poço. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Espírito Santo. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos.